Meu nome é Sara, eu tenho 27 anos e eu tenho fobia social desde criança. E assim, desde que eu me entendo por gente, eu tenho dificuldade de interagir, né, socialmente. Na minha infância, eu era uma criança bem quieta e tinha pouquíssimos amigos. Em algumas séries da escola, eu não tinha nenhum amigo, né? Eu já cheguei a passar, assim, intervalo no banheiro, trancada no banheiro, porque eu não tinha ninguém com quem ficar. E se eu ficasse sozinha, né, eu sofria bullying de outras crianças, né, por eu ser sozinha e por eu não falar. Então, me taxavam, né, de esquisita, de retardada. Então, essa fase escolar foi bem complicada e eu acredito assim que cada vez eu fui me esquivando mais das situações sociais, né? Porque eu me sentia inadequada. Né? E eu sentia que qualquer coisa que eu falasse, as pessoas julgariam mal, elas me achariam bobo, aquilo que eu estava falando. Então eu evitava de falar, né? E com isso eu ficava praticamente muda, né? Em todos os lugares que eu ia. E isso me atrapalhou muito na questão de amizade. E depois que eu saí da escola, né? Eu fiquei um tempo só estudando e eu consegui trabalhar, né? Por meio de concurso público, né? Eu comecei a trabalhar. E no trabalho, né, eu lembro que no meu primeiro dia do trabalho, eu não queria passar a impressão, né, de que eu era uma pessoa tímida. E eu conversei, né, com a pessoa que estava na recepção, com os guardas, né, da portaria, e eu achei que eu estava indo bem. Só que na minha sala, eu não consegui, né, ficar conversando com as outras pessoas, puxar assunto, e quando elas falavam uma coisa, eu só respondia o que elas falavam e acabava a conversa. E, e aí eu lembro que uma das mulheres falou que eu era muito quieta. E depois disso já foi como se eu tivesse deixado já aquela impressão ruim que eu não queria passar. E isso me travou, né? Aí eu fiquei mais quieta e eu voltei a ser como eu era na escola, né? E aí depois, né, de um mês mais ou menos, eu troquei de sala. Só que o meu ex-chefe, né, falou pra uma moça que trabalhava comigo, né? Nossa, como ela é quieta, né? Ela fala muito, só que assim, no sentido zoando, né? E aí a moça concordou, né, que eu era muito quietinha. E com isso eu também já criei, assim, uma barreira já que eu não conseguiria mesmo interagir nesse novo ambiente. E eu fiquei assim por muitos anos, né, nesse trabalho. E as pessoas sempre falavam que eu era muda, que eu era muito quieta, que eu não tinha boca pra nada. E eu não conseguia mesmo, né, me comunicar normalmente, interagir normalmente. Eu não ia em festas, né, de fim de ano do trabalho. E as poucas vezes que eu saía, né, com alguém de trabalho, tipo em um bar, um restaurante, eu ficava me sentindo muito ansiosa e era extremamente desconfortável. Só que aí, né, depois de anos assim, eu, eu comecei a sair sozinha, né, como eu não tinha feito amigas, né, ao longo da minha vida, e eu tinha vontade de sair, eu sempre tive muita vontade
de interagir, de socializar, só que eu não conseguia, né? Então, assim, eu acredito assim que naturalmente eu não sou uma pessoa introvertida, porque eu tenho uma necessidade muito grande de socializar, de falar, de estar com as pessoas, só que ao mesmo tempo, né, existe essa dificuldade de interação gerada pela fobia, né, que tem os sintomas físicos, né, de ficar vermelha, de ficar tremendo, do coração ficar acelerado. E então, assim, era como se a minha garganta fechasse, eu tivesse alguma coisa que me impedisse de falar, né, mesmo eu querendo. E essa é uma situação, sempre foi muito desconfortável, né? Às vezes, assim, no almoço, né, do trabalho, alguém falava algum assunto e eu sabia alguma coisa para falar sobre aquele assunto. Só que eu ficava travada. Eu não conseguia falar, né, o que eu queria, aquilo que vinha na minha mente. E isso me incomodava extremamente, né? Mas como eu disse, né, depois dessa fase, eu comecei então a ir sozinha nos lugares. E aí eu ia em barzinhos, né, sozinha, e eu comecei a conseguir interagir, né, com pessoas desconhecidas. Geralmente as pessoas que vinham falar comigo, né, eu bebia, então a bebida ela ajudou assim a me deixar mais desinibida para conversar e então quando eu estava nesses ambientes eu me sentia confortável mesmo indo sozinha. E aí eu comecei a conhecer, né, várias pessoas e eu comecei a criar mais confiança, né? E porque assim, eu sabia o que falar, né? Eu sabia conversar, eu sabia interagir. E quando eu tinha, né, no caso, a bebida, né? Que não é a melhor recomendação do mundo, mas assim, quando eu consumia uma substância que diminuía a minha ansiedade, eu conseguia interagir normalmente. Então, não é que eu não tinha habilidades sociais, mas a minha ansiedade, ela me impedia de ser quem eu era. Então, depois eu fiz terapias, né, vários tipos de terapias, né, eu fiz psicanálise, fiz terapia cognitivo-comportamental, até hipnoterapia, eu cheguei a fazer, fui em psiquiatras, tomei antidepressivos, tomei ansiolíticos, né, benzodiazepínicos, e só que eu percebi que, assim, apesar de tudo isso, né, ainda faltava alguma coisa, porque eu conseguia interagir socialmente em um ambiente de bar, mas quando eu voltava para o meu trabalho, eu ainda era extremamente tímida, né, reprimida. E aí eu encontrei, né, um psicólogo que ele fez comigo a terapia de exposição gradual. Então ele me passava, né, semanalmente algumas tarefas que eu teria que cumprir na semana, né, para enfrentar. Então, por exemplo, se era difícil para mim cumprimentar o porteiro, eu teria que cumprimentar o porteiro do condomínio todos os dias naquela semana. Se era difícil para mim falar alto, eu teria que falar alto, né, durante a semana inteira. E aos poucos, né, eu fui percebendo que cada desafio que ele me passava, eu conseguia cumprir. E isso me dava mais confiança. E com o tempo eu fui percebendo que eu era uma pessoa totalmente normal e que eu conseguia interagir, mesmo sem a bebida. E aí foi melhorando, né, a minha relação com os meus colegas de trabalho. E quando eu saio, assim, tipo, em shopping e entro em uma loja que tem vários vendedores, antes eu tinha muita vergonha. Agora eu consigo, né, ir normalmente.
E então, assim, essa terapia de exposição, né, que faz, né, uma dessensibilização sistemática, ela é muito eficiente. E foi o que me ajudou a superar, né, essa ansiedade, né? Não que eu nunca me sinta ansiosa, mas eu sinto que hoje eu consigo fazer tudo aquilo que eu tenho vontade, sem existir essa essa ansiedade assim fora do normal, né? Que era causado pela fobia. Então, é isso.